Bom dia, meus amores! Mais um dia! Chegamos na metade da nossa semana. Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho de 2020. Então, vamos começar fazendo a nossa oração. Hoje nós vamos fazer a oração do Anjo do Senhor. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Vamos lá para as nossas atividades do dia? Então, nossa primeira atividade do dia de língua portuguesa está no nosso bloco de atividades. É a atividade número 1. Vamos começar? Então, essa é a atividade número 4. Vamos fazer agora o nosso cabeçalho. Goianésia, 22 de julho de 2020. Escola Municipal Lauro da Penha. Professora Nayane. Aluno ou aluna, seu nome completo. Ano, primeiro, turma A. Atividade número 4. Gênero textual, curiosidades. Então, a gente vai hoje aprender um novo tipo de texto, que é curiosidades. É um gênero que se caracteriza por trazer uma informação inesperada, incomum ou surpreendente sobre determinado assunto, utilizando uma linguagem clara e objetiva. Então, ele vai trazer muitas informações sobre um determinado assunto. Leia o texto 3 vezes e depois responda as perguntas. Eu vou ler o texto uma vez e depois você vai tentar fazer a leitura dele mais 2 vezes, tá bom? Com muita calma, devagar. Se você não conseguir ler a palavra, passa para a próxima, mas você tem que tentar ler e entender o que você está lendo. Título do texto: Peixe palhaço. Essa espécie habita os mares tropicais e vive entre as anêmonas do mar. Ele tem esse nome por nadar de uma forma bem desengonçada, meio torto e não linear. Linear é reto, então ele não nada de forma reta. Características físicas: cor laranja, brilhante, com 3 faixas brancas. Tamanho: de 6 a 8 centímetros. Peso: 30 a 50 gramas. Dieta: plâncton, algas, camarão e peixes. Tempo de vida: entre 6 e 10 anos. A curiosidade: se a fêmea morre, o macho torna-se fêmea. A maior ameaça ao peixe palhaço é o comércio de aquários. Vamos responder agora? Qual o título do texto? Muito bem, peixe palhaço. Então você vai marcar. Tem aí as opções peixe espada, peixe bola e peixe palhaço. O nome do texto é peixe palhaço. Qual a maior ameaça do peixe palhaço? Essa informação está lá embaixo dele, ó, a setinha mostrando. A maior ameaça ao peixe palhaço é o comércio de aquários. Então, lá no número 3, você vai escrever o comércio de aquários. Pode pausar a tela, copiar e depois ir para a próxima. Organize os nomes dos peixes em ordem alfabética. Nós já vimos o que é ordem alfabética lá na sala. É a ordem do alfabeto. Então, a gente vai olhar a primeira letra de cada palavra e vai reescrever essas palavras obedecendo a ordem do alfabeto. O alfabeto começa com a letra A. Algum desses peixes que estão aí começa com a letra A. É o peixe abotoado. Então, é a primeira palavra que eu vou escrever. A tia colocou a primeira letra em destaque para vocês irem acompanhando e verem que essa letra está na ordem do alfabeto. Depois no alfabeto, A, B. Tem alguma palavrinha que começa com B? Sim. Barbado. Muito bem. A, B, C. Tem também. É o corvinha. Corvina. Então, você vai registrar. A, B, C, D.
Tem algum que começa com a letra D? Sim, o dourado. A, B, C, D, E. Não tem com a letra E. F, também não tem. G, também não. H, também não. I, não. J, tem, tia, o Jaú. Então, você vai escrever o Jaú. Então, lá no alfabeto, J, K, também não tem. L, não tem. M, não tem. N, também não. O, não. P, tem. É o peixe que a gente estava estudando. Peixe palhaço. Q, não. R, não. S, sim. Salmão. RST. Tem dois com a letra T, o traíra e o tucunaré. Então, a gente vai escrever primeiro traíra, porque o R que vem depois do T tá antes do U. Então, você vai escrever traíra. E, por último, tucunaré. Então, agora, esses peixes estão organizados em ordem alfabética, que é a ordem do alfabeto. E é muito importante saber a ordem certa do alfabeto, para não errar essas atividades. Então, pode pausar a tela e agora copiar. Número 5. Escreva o nome dos desenhos, separe as sílabas e coloque o número de sílabas no quadrinho da direita. Então, o primeiro desenho, porco. Então, você vai escrever porco. Agora, nós vamos separar as sílabas nos quadradinhos. Porco. Quantas sílabas tem? 2. Muito bem. Agora, peixe. Peixe. O I fica juntinho com o pé, ó, porque na hora que eu falo peixe, eu abro a boca 2 vezes, então tem 2 sílabas. Depois, picolé. 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 Quantas sílabas tem? 3. Muito bem. Pato. 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 Pato tem quantas sílabas? 2. Muito bem. A hora que você terminar de escrever todas, você vai colorir bem bonito. A tia quer que você assista primeiro e só depois que ela terminar de explicar que você pause a tela para copiar, porque aí você vai entender o que a tia está ensinando, tá bom? Nossa atividade de matemática vai ser no livro, tá? Páginas 170 e 171. Então, essa é a página 170 do nosso livro. Não esquece de ir lá embaixo fazer a leitura do número 170. Não esquece também de registrar a data de hoje, 22/7/2020. Então, agora nós podemos começar. Reúna-se com o colega. Nós não podemos, infelizmente. E use os números de 1 a 4 para numerar os quadrinhos. Então, como você não pode reunir com o colega, você vai fazer aí na sua casa sozinho. Na ordem dos acontecimentos. E elaborem uma história. Vamos fazer isso juntos? O que será que está acontecendo primeiro? As crianças brincando ou o pai chamando para jantar? Muito bem, as crianças brincando. Então, lá naquele quadradinho você vai colocar o número 1. Vamos fazendo a historinha juntos? As crianças estavam brincando no jardim. O pai de Pedro chamou as crianças para jantar. Número 2. As crianças guardaram os brinquedos, que ele era bolinha de gude, e depois foram lavar as mãos. Lavaram as mãos para jantar. Depois, com as mãos limpas, sentaram-se à mesa, fizeram uma oração e começaram a jantar. Então, ficou nessa ordem. 1, 2, 3 e 4. Primeiro estavam brincando, depois guardaram os brinquedos, lavaram as mãos e foram jantar.
Em que período do dia as crianças jantaram? Observa lá na imagem 4 que eles estavam jantando. Tava de noite, porque tem lua, tem estrelinhas na janela. Então, durante a noite, você vai marcar um X. Letra B e letra C, nós vamos só conversar, não precisa registrar. Em que período do dia aconteceu cada acontecimento? Olha só, o 1 e o 2. Tava claro do lado de fora, né? Então, eles aconteceram durante o dia. E lavar as mãos e o jantar? À noite. Muito bem, porque aparece na janela estrelas e a lua. O professor vai escolher uma dupla para contar a história que essa dupla elaborou. Então, infelizmente, essa atividade não tem como a gente fazer, mas você pode contar a historinha com essas imagens para quem está te ajudando a fazer a atividade hoje. Página 171. Não esquece de colocar a data de hoje. Não precisa escrever a palavra data, mas tem que colocar 22/7/2020. Desenhe uma atividade que você faz no período da manhã. Então, nesse retângulo da letra A, você vai desenhar uma atividade que você faz no período da manhã. Pode ser as atividades? Pode. Pode ser acordar, tomar café da manhã? Pode. Pode ser brincar com seu irmão ou com a sua irmã? Pode. Então, você vai colocar o que você faz no período da manhã. Escolhe uma atividade. Depois, na letra B, o que você faz no período da tarde, escolhe uma atividade e desenha. E no período da noite, escolhe uma atividade e desenha, tá bom? Depois de desenhar, você vai colorir com muito capricho. Bem linda a sua atividade. Nossa aulinha de geografia, nós vamos falar sobre o trabalho infantil. Então, presta bastante atenção no vídeo que eu vou colocar agora para vocês. A vida é como um relógio, tem hora para tudo: comer, estudar, brincar e hora para trabalhar. Na família do João, esse tempo não é levado à risca. Ele tem apenas 9 anos e passa todas as tardes na lida da roça. No final do dia, bate aquele cansaço e ele mal consegue fazer a lição da escola. João não é o único. No Brasil, o trabalho infantil é uma triste realidade. A Constituição Brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente focam no problema, garantindo o direito da criança de ser criança. Desde os anos de 1990, o país concentra esforços para fazer valer a lei e eliminar o trabalho infantil. De lá para cá, os índices caíram, mas ainda são muito preocupantes. Os motivos que levam a criança a trabalhar cedo são inúmeros: ajudar no sustento da casa, falta de políticas públicas, valores culturais. Para muitas famílias, a ocupação é a proteção contra a marginalização e a pobreza, uma visão distorcida que faz do trabalho no campo e do trabalho doméstico algumas das piores formas de trabalho infantil. Mas vale lembrar que algumas tarefas pontuais são permitidas, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, ações sem risco e que fortalecem o sentimento de solidariedade e despertam um senso de responsabilidade. Então, o trabalho infantil, ele é proibido no Brasil, mas o trabalho infantil é aquele que impede a criança de estudar, que impede a criança de brincar. Arrumar a própria cama não é trabalho infantil, isso aí é uma obrigação. Lavar a louça para a mamãe de vez em quando também. Varrer o chão para ajudar a mamãe. Então, essas tarefas, elas não são trabalho infantil. O trabalho infantil é aquela que impede a criança de estudar e de brincar. Ajudar a mamãe ou a vovó em alguma atividade de casa não é trabalho infantil, tá bom? Então, meus amores, por hoje é só. Fiquem com Deus. Beijos e até amanhã. Tchau!